Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 17, a partir do verso 1. Essa série de mensagens, nós estamos ministrando sobre céus abertos. E estão sendo entregues para nós 7 chaves. Amém? Já foram entregues para nós 4 chaves. Hoje vai ser entregue a 5ª. A primeira chave, repita comigo, é presença. A segunda chave é fé. A terceira, esperança. A quarta, a consagração. E a de hoje é o foco. Amém? Então, você já recebeu 4 chaves para ter o céu aberto sobre a sua vida. Amém? Para quê? Para ativar a vitória sobre a sua vida, né? Sobre a nossa vida. E se nós pegarmos essa série de mensagens, nós vamos ser ativados em cada ponto desse que nós acabamos de repetir. 4 chaves dessas. Então, hoje nós vamos falar sobre foco, lutando com foco. Em Mateus 17 vai falar o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Repita comigo, particular. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não os reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. O verso seguinte nós vamos para outra história. Guarda essa história com vocês, nós vamos para a próxima história. Próxima passagem. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula, perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Traga-me um menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta montanha: Vá daqui para lá, e ela irá. Nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum.
Então, na primeira história, né, na primeira passagem, nós lemos sobre a transfiguração de Jesus. E nós podemos chamar isso de uma experiência extraordinária, né, onde Jesus conversa com Moisés e Elias, e Jesus é transfigurado na frente dos seus discípulos. Jesus, ele o quê? Ele escolheu. Ele escolheu quem? Pedro, Tiago e João. Nessa experiência, gente, os discípulos, eles puderam ver o encontro de 3 gerações. Moisés era a geração da lei. Elias era a geração de profetas. Então fala comigo, Moisés, geração da lei. Elias, geração de profetas. E Jesus, dos apóstolos. Apóstolos, discípulos. Então, essas 2 gerações, Moisés e Elias, estavam testificando na frente dos seus discípulos a vinda do Salvador, que era Jesus. Então, naquele momento, fala que uma voz saiu da nuvem dizendo que este é o meu filho amado em quem eu tenho agradado, né? Que eu tenho me agradado. Então, Deus estava dizendo, esse é o meu filho, creiam nele, tenham fé nele. Deus estava naquele momento testificando que Jesus era filho dele, e que eles podiam crer em Jesus. Essa experiência foi tão extraordinária para eles, que Pedro queria ficar lá. Pedro queria morar naquela experiência. Pedro, ele queria permanecer ali. Errado ele não estava, né? Porque com certeza foi maravilhoso. Mas esse não era o foco. Esse não era o foco de Jesus. Esse não era o foco, essa não era a intenção que Jesus permitiu que eles vivessem aquela experiência. Jesus, ele não quer que a gente tenha somente experiência. Ele quer que a gente desça do monte e transborde a experiência que a gente vive com ele. Porque, no entanto, que ele fala o quê? Vamos descer. Ele não fala, vamos ficar. Pedro, vamos ficar aqui mesmo. Tá bom, a glória do Senhor está aqui. É bom a gente vir na igreja, gente? Amém. É necessário. É necessário nós estarmos aqui. É necessário essa experiência aqui. Como eu falei na abertura do culto domingo passado. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, quem está? Jesus, o Senhor está. Mas Ele não quer que nós somente tenha experiência aqui, mas que nós levamos essa experiência para fora. Então, Ele quer que a gente desça do monte e manifeste a glória que a gente experimentou no particular com Ele. Um exemplo. É bom a gente ter experiência de cura? Quando você ora, quando está doente. Um exemplo. Quando você ora e acontece a cura. É bom? É bom, é bênção. Mas melhor ainda é você ministrar cura na vida das outras pessoas. É você falar assim, seja curado. E a pessoa é curada. Então, Jesus quer que nós tenhamos experiência para transbordar na vida do outro. Para que aquilo que eu experimentei, o outro possa experimentar também. Então, no mundo, o Filho, que é Jesus, ele revela o Pai no céu. Nós viemos ao mundo como Jesus, para revelar o Pai à multidão, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas da nossa família. Quando os discípulos têm essa experiência com Jesus no monte, Jesus pede para eles descerem. E aí, no meio da multidão, aparece um pai, que o foco daquele pai era que acontecesse a libertação do seu filho. E o foco daquele pai foi tão grande que ele falou assim, os discípulos, eu vou atrás dos discípulos, porque os discípulos andam com Jesus e eles podem curar meu filho.
E ele procurou os discípulos. Só que o foco dos discípulos ainda estava lá na experiência que eles tinham tido no monte. Peraí, me engasguei. Engasgando com a saliva. O foco dos discípulos ainda estava na experiência que eles tiveram no monte. Enquanto a multidão precisava, enquanto tinha alguém precisando deles. No entanto, que eles não conseguiram expulsar o demônio, né? Então, o foco do pai estava certo. O pai estava certo. No entanto, que quando ele vai até os discípulos e os discípulos não conseguem resolver, eles vão até onde? Até Jesus. E o que ele faz? Se prostra diante dos pés de Jesus e o adora e pede ajuda. Esse pai, ele não desistiu. Ele não perdeu o foco dele. Porque o foco dele estava na libertação. E a libertação ele encontrou em quem? Em Jesus. Então, gente, nunca desista de orar pela sua família, pelos seus relacionamentos, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelas suas finanças. Por quê? Porque quando nós temos algum problema, quando as trevas agem através das nossas vidas, nós, nesse momento, nós podemos pensar assim, se frustrar, a gente pode ficar triste, mas a gente pode agir. E agir como? Como aquele pai, aos pés de Jesus, adorando, pedindo ajuda. Então, essas duas passagens, elas nos mostram que no monte, esses discípulos tiveram uma oportunidade de quê? De intimidade. Uma experiência sobrenatural. Mas na multidão, nós devemos e temos que manifestar o que vivemos no particular. Na multidão, gente, que eu falo, é no seu trabalho, é dentro da sua casa, é com as pessoas que convivem com você. É eu ser testemunho, né, diante dessas pessoas. É eu transferir a glória que Deus me mostra para essas pessoas. E assim eu vou conseguir abençoar elas. Ter foco é uma grande batalha. Ter foco é fácil, gente? Não é. É fácil a gente fazer devocional todos os dias? Não é. É fácil a gente orar? Não é. É fácil a gente jejuar? Não é. Não é fácil ter foco. Né? Jesus sabe disso. Jesus sabe que não é fácil, mas não é impossível. Quando nós estamos frustrados, essas coisas tornam mais ainda difícil. Aquele pai, ele podia ter desistido. Quando os discípulos, eles não conseguiram, ele podia ter voltado para trás, não podia? Ele podia ter falado, já que os discípulos não conseguiram, eu vou voltar para trás. Mas ele não desistiu. Assim deve ser a nossa fé. Assim deve ser a nossa perseverança. Assim deve ser o nosso foco. Não podemos pensar em desistir. Quando um teste repete na nossa vida, a gente pode pensar assim, meu Deus do céu, isso está acontecendo comigo de novo. Eu estou passando por isso de novo. E eu posso desistir? Ou eu posso passar nesse teste, amém? Para quê? Porque o teste ele se repete porque a gente não passou. E ele se repete para você criar mais ainda e ser mais forte espiritualmente. Quem sente cansaço aqui? Um cansaço do nada. Porque tem cansaço do nada, gente. Tem o cansaço que a gente trabalha e fica cansado. E tem aquele cansaço, gente, que não sai de jeito nenhum. Quem tem dores de cabeça? Com frequência. Nossa, gente, eu mesmo estava aqui. Assim que eu cheguei, eu estava com muita dor de cabeça. Ânsia de vômito, ansiedade. Gente, tudo isso é para quê? É para te enfraquecer espiritualmente. Roberto, mas nem tudo é espiritual. Realmente, nem tudo é espiritual. Como eu disse, quando a gente trabalha muito, a gente fica cansado. Mas você pode buscar ajuda no espiritual. Quem comanda a sua mente? Deus.
Quem comanda o seu corpo? Deus. Nem tudo é espiritual, mas tudo pode ser buscado no espiritual. Amém? Você crê? Então, foco. Tenha foco. Repita comigo. Eu sou manifestação da glória de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a experiência do monte. A transfiguração no monte foi para trazer uma experiência. Acho que um pouquinho do que é a glória de Deus. E nós podemos experimentar isso. Nós devemos experimentar isso. Deus quer que a gente experimente da glória dele. Repita comigo. O fundamento. Vamos, gente, força. O fundamento. O foco é o Senhor. Então, quando eu experimento da manifestação de Deus, quando eu experimento da glória de Deus, eu tenho um fundamento. Esse fundamento é o Senhor. E o caminho e a motivação tem que ser quem? Jesus. Mas nós só podemos ter essa revelação através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá essa revelação para nós. Qual revelação, Roberta? Que eu tenho que manifestar a glória de Deus na vida dos meus irmãos, no meu trabalho, no meu casamento. É Ele que vai me orientar, me mostrar o caminho, me falar o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que agir. O desejo de Jesus é se revelar a nós. É para isso. E para isso Ele vai nos corrigir. Quando os discípulos não conseguem expulsar o demônio, né, do menino, e o pai chega e fala, olha, os seus discípulos não conseguiram resolver. Jesus, ele corrige os seus discípulos. Ele vai falar o quê? Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Os discípulos tinham acabado de ter uma experiência com Jesus. Eles tinham acabado de ter uma experiência onde eles exercitaram o quê? A fé. Mas eles não colocaram em quê? Em prática. Então não adianta eu ter uma experiência com Deus se eu não coloco em prática. Eu preciso colocar aquilo que eu recebo do Senhor em prática. Porque nada adianta, né? Ele vai nos corrigir quando necessário. É bom receber correção? Não. Não é bom a gente ser corrigido. Tem até uma frase, né? Quer conhecer alguém, você contraria ela. Né? Você fala aquilo que ela não quer ouvir. Então, Jesus, ele não perde a oportunidade de nos corrigir, de nos chamar a atenção. E por que ele nos chama a atenção? Por que ele nos corrige? Para quê? Para nós amadurecermos. E se a gente não amadurecer, o que vai acontecer? Vai se repetir tudo de novo. Eu vivi uma situação com a Amanda, eu vivo várias, né? Mas essa me marcou bastante porque o Senhor me puxou a orelha em questão de corrigir. Eu até compartilhei com algumas pessoas, a gente ri, mas depois eu fiquei preocupada. Fui em uma loja e levei a Amanda e nessa loja tinha outra criança e essa criança estava brincando com um patinete. E a criança chegava para a Amanda, com o patinete. Aí voltava com o patinete. Aí a Amanda olhava para mim, tipo assim, deixa eu brincar, né, mamãe? Eu falei, ai, filha, né? Pode ir brincar, você quer brincar? Vai lá. Aí quando a Amanda chegava perto da menina, a menina, escondia o patinete. Aí eu, não é possível. Aí, então vem para cá, Amanda, fica aqui do meu lado. Não precisa, não. E a menina chegava com o patinete de novo. Chegava, mostrava para a Amanda, né? Aí a menina vinha com o patinete, voltava com o patinete. Aí a Amanda olhava para mim. Falei, minha filha, você quer brincar? Vá, se ela deixar, você brinca. Aí a Amanda foi. Quando a Amanda chegava, a menina corria com o patinete. Deixava a Amanda chupando o dedo, né? Falei, não, espera aí, né? Vai resolver esse problema agora. A mãe imatura, né? Peguei a Amanda, vai atrás de um patinete agora.
Aí, eu falei, minha filha, nós vai resolver esse problema agora. Vamos comprar um patinete. Gente, eu não tinha nem o dinheiro. Né, André? Nós usou até o dinheiro que não podia usar. Eu falei, nós vai resolver esse problema agora, você não precisa de patinete de ninguém. Vamos comprar um patinete para você. Cheguei lá, peguei um absurdo no patinete. E achei, viu? Fui nas 3 lojas infantil que tinha aqui. Na última eu encontrei o patinete. Um absurdo, sabe, gente? Na Shopee é mais barato. Um absurdo. Nossa, não gosto nem de lembrar. Aí, comprei o patinete, a menina ficou super feliz. Mas pressão, ela ficou feliz, amém? Amém. Ai, gente, que arrependimento. Aí a Amanda chega na igreja. A coleguinha está com o relógio. Amanda, mamãe, eu quero. Mamãe, eu também quero um. Minha filha, onde eu vou achar um relógio uma hora dessa? Gente, o que eu quero dizer para vocês? Eu fico rindo, mas eu ainda estou preocupada. Eu perdi a oportunidade de ensinar para minha filha que nem tudo que ela quer, ela pode. Nem tudo que ela quer, a mamãe pode dar, ou a mamãe deve dar, né? E Deus, gente, Deus não perde essa oportunidade com nós. Se Ele tiver que corrigir eu e você, Ele vai corrigir. Ele não vai tirar das goelas e te dar um patinete. Hoje, tem um versículo, né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Hoje, eu tenho o sacrifício de ensinar para a Amanda. Filho, ai, meu Deus do céu, até uma pipa que está voando no céu, a Amanda quer. Mamãe, vem cá, mamãe. Eu quero, minha filha. A pipa, eu quero. Então, tipo assim, aí eu tenho que parar. Isso é 1, 2. Se eu tivesse ensinado para ela desde o início, desde o dia que eu tive a oportunidade para ela, talvez eu não estava sacrificando até hoje esse ensinamento. Então, gente, isso é com a gente. Jesus, quando fala assim, olha, vocês estão sendo incrédulos. Jesus está falando, vamos ter fé. Vocês acabaram de ter uma experiência. Eu escolhi, de 12, eu escolhi 3. E vocês 3 tiveram a experiência de ver Moisés e Elias e eu conversando. E vocês não têm fé para tirar um demônio de um menino? Ele chamou aqueles discípulos de homens de pequena fé. Eles tiveram experiência, mas não usaram, não tiveram maturidade para isso. Mais uma vez, é bom ser corrigido? Não é, mas é necessário, é preciso. Ele já nos deu autoridade sobre as trevas. O inferno, gente, ele já foi derrotado por ele. Eu tinha uma mentalidade, já faz uns bons anos, graças a Deus. Eu confessei um pecado aqui, tá, gente? Então, eu aprendi com ele. Mas eu tinha uma mentalidade lá atrás que o diabo, ele era maior que o meu Deus. Medo excessivo do diabo, o que o diabo podia fazer, o que o diabo vai fazer, o que o diabo... E eu estava esquecendo do quê? Que Deus já fez, Deus já venceu. Então, se você tem a mentalidade que o diabo é maior do que Deus, não aceite isso na sua mente. Não aceite a ansiedade, não aceite o medo, não aceite as preocupações. Se você está vivendo uma vida miserável espiritualmente, você está vivendo uma mentira. Você está vivendo aquilo que o diabo quer que você viva. Isso nos mostra, quando eu vivo assim, quando eu vivo com medo de diabo, quando eu vivo com medo do que ele pode fazer, eu estou perdendo o meu foco. E o meu foco é quem? Jesus. Nele eu posso entregar todas as minhas preocupações. Como eu disse, nem tudo é espiritual, mas tudo eu posso resolver com o Senhor. Tudo está no controle dele. Não há nada, gente, não há nada. Se você pensa que existe alguma coisa que está fora do controle de Deus, é mais uma mentira do diabo. Não há nada que não esteja debaixo do controle do Senhor.
até as nossas lutas, até as nossas batalhas. Para quê? Para que servem nossas batalhas? Para que servem nossas lutas? Para nos amadurecer. Para eu e você ser maduro na fé. Não ser como Pedro, Tiago e João, que mesmo vendo a glória de Deus, não conseguiu expulsar um espírito maligno. Então, aonde você perdeu o foco? Qual lugar que você perdeu o foco? Aonde? Em qual área da sua vida você pensa assim, aqui Deus não vai conseguir me ajudar. Eu quero declarar na sua vida hoje que os céus estão abertos. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Tenha foco. E quem que é o seu foco? Jesus. Como aquele pai que rodou todo mundo, mas não desistiu e procurou ajuda em Jesus. Aí você me pergunta assim, Roberta, como eu consigo voltar no meu foco? Não tem segredo. É jejuar mais. É orar mais. É sendo mais sensível a Deus. Eu tenho que sentir, Roberta, eu tenho que chegar aqui no culto e na hora do louvor eu senti um arrepio. Não, você não tem. Sabe por quê? Sentir, nós aprendemos isso no curso de maturidade, sentimento, emoções, é do quê? Da alma. E o diabo, às vezes, ele usa isso para travar você. Falar assim, não, nessa igreja eu não sinto a presença. Você não precisa sentir a presença, não. Ele está. Sabe por quê? Voltamos lá naquele versículo, onde 2 ou 3 estiverem, ele estará no meio de você. Eu crendo e você não crendo. Eu crendo ou você não crendo, ele está aqui. Nós não precisamos sentir. Nós não precisamos de uma emoção, nós não precisamos chorar. Né? Porque tem pessoas que eu não chorei hoje no culto, eu não senti a presença. Você não precisa. Você precisa apenas crer. Creia. Creia que os céus estão abertos para você. Creia que o Senhor está em cada momento que você se reunir nas células, onde nós temos, vamos dizer, no máximo umas 15 pessoas, Ele está lá no meio. Quando você se reúne com a sua família, seu marido, seu filho, sua filha, Ele está ali no meio. E é nesses momentos que Ele abre os céus para você. Mas você precisa o quê? Ter foco. Você não pode fraquejar. Né? Você não pode desanimar diante de uma batalha. Você não pode se frustrar quando um teste se repete. E aí, ele termina dizendo, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que parece que é o menor grão que existe, você vai dizer a este monte, né? Sai daqui e vai para lá. E ele vai sair. Então, a mesma coisa, as suas batalhas, as suas lutas, as suas dores emocionais. Porque às vezes a gente acha que é só físico. Não, existem dores emocionais. Mas a Bíblia fala, se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou falar dor emocional. Eu não aceito você na minha vida. Ah, Roberto, vai dizer que de primeira vai acontecer a cura? Talvez sim, mas talvez não. O que vai contar? A nossa perseverança. O meu olhar para Ele, que é Jesus. Amém? Então se coloque de pé. Hoje terminei mais rápido do que o Alisson. Ou ele não viu o relógio. Se coloque de pé. E eu quero te desafiar a não ter somente experiência. Eu quero que vocês entendam. Tenham experiência. Busquem experiência. É bom ter experiência. Mas não fiquem só lá. Saiam. Mostre para as pessoas.
Fale de Jesus para as pessoas. Chame essa experiência para o seu casamento. Chame essa experiência para o seu trabalho. Não viva só no particular. Jesus morreu por você no particular? Não. Ele morreu por você. Na frente, né? Para o mundo todo. Amém? Que você tenha uma fé que seja amadurecida no Senhor. E eu queria, não sei se você já aceitou Jesus, né, se você já tem Ele como Senhor da sua vida, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E fizesse essa oração comigo. Por quê, gente? Porque eu posso falar aqui para vocês 3 horas seguidas. Posso ficar aqui enchendo linguiça, né? Mas se você não tiver a revelação no seu coração, de nada vale essa palavra. Então busque. E a gente busca como? Aceitando o Senhor Jesus na minha vida, no governo da minha vida, sendo o meu foco. Então coloque a mão no seu coração. E repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como o Salvador da minha vida. Aquele que vai governar a minha vida. Aquele que vai governar o meu casamento. Todas as áreas da minha vida. Pai, em nome de Jesus, muda a minha vida. Muda a minha história. Amadurece o meu espiritual. Em nome de Jesus, eu o recebo. Amém.